Ô galera, beleza? Eu sou Márcio Chaves, esse é o canal Cultura Pop. Estamos aqui para mais um vídeo de indicações para você, né? Aqui no canal. E hoje quero falar de um livro aí legal, né? Que adquiri, que foi o Infiel, né? Para quem gosta de terror, né? Algo assim diferenciado, mais moderno. Se eu conseguir depois aqui na edição, aí eu vou pôr alguns trechinhos aí do pessoal do Pipoca e Nanquim, falando aqui sobre esse quadrinho, né? Para poder agregar mais. Essa arte de capa já diz muito sobre a obra, já te desperta a curiosidade. Terrorzaço que a Image Comics nos ofereceu diretamente. A Image veio falar: esse quadrinho tem a cara de vocês, vocês querem lançar? Nós pegamos pra ler, ficamos de cara. A gente descobriu que ele apareceu em mais de 20 listas de melhores do ano em 2018, quando saiu lá fora. Ele aparece em lista dos 100 maiores terror de todos os tempos. E mais ainda, a gente descobriu que essa obra é diretamente influenciada pelo mestre do horror Junji Ito. Oh, meu Deus. Tinha Olha só, como tá deixar tudo passar? ligado. Tá tudo ligado e olha que responsa a Image Comics oferecer isso pra gente. que Estamos moral. falando de Infiel. Infiel chegou, quadrinho aclamadíssimo. Ale, é uma das melhores capas da editora Pipoca e Nanquim, hein? Indicado em mais de 20 países, né? Do ano de 2018, nos Estados Unidos. A obra foi selecionada pelo portal NPR como 100 melhores histórias de todos os tempos. Esse quadrinho aqui foi aclamado aí, né? E é considerado a melhor história de terror de 2021. Esse aqui eu adquiri lá no GBSP Festival 2023. Na época, o Calari autografou para mim e o Danielzinho. Eu acho que dá. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar a assinatura deles aqui, ó. Né? Aqui, ó. Do Calari e do Danielzinho, né? Foi assim fantástico, né? E o Calari, para quem não conhece, assim, sabe, né? Ele fez, além de outros quadrinhos, né? Que nem o Arena e o Espelho Meu. Esse aqui, ó. É a Floresta das Árvores Retorcidas, né? Bacana. E também esse aqui que eu ganhei do meu amigo Oscar Suriyama de presente aí. Apocalipse Zumbi, né? E é uma pegada bacana. E esse aqui saiu pela Image Comics, né? Em 2018. E lançado o ano passado aí pela Pipoca e Nanquim, né? Tem umas cenas fantásticas assim, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Fantásticas. Cenas aqui que vale muito a pena. Assustador. Galera, esse é o tipo de projeto que caiu no nosso colo, que nem o Bruninho falou, foi nos oferecido pela Image. Quando a gente começou a analisar o projeto, a gente falou assim, como é que no Brasil ninguém tá falando disso? Sim, impressionante. Como é que tá fora do radar um negócio que é tão grande? E com um naipe de envolvidos aí, uma galera fenomenal, ainda influenciada pelo Junji Ito. Pois é, mano. Tem tudo a ver com Porra, a gente, né? A gente lança muita coisa de terror da hora aqui, além do Junji Ito também. Claro. Tamo indo, aliás, 2023, tem mais autor de mangá de terror, muito pedido por vocês. Alguns dos maiores. Então, estamos falando dos mestres mesmo, mestre mesmo. E aí, esse daí, nós olhamos e falamos, gente, realmente é um grande expoente do terror contemporâneo e dialoga muito com outro nome envolvido com o cenário de terror que a gente gosta pra caramba, que é o Jordan Peele. Sim. Jordan Peele estourou no cinema Com Corra. com Corra, revolucionando a forma de fazer terror no audiovisual. É um quadrinho que você vai ler, né? Se você tiver medo, você vai se surpreender, né? E
o bacana é que eu ouvi que vai virar filme, né? Vai virar filme. Você imagina, olha as cenas aqui. De uma equipe criativa de 3 nomes principais, que é o Pornsak Pichetshote, o roteirista, o Aaron Campbell, que é o desenhista, e o José Villarrubia, que é o colorista. Eles foram muito influenciados também pelo que o Jordan Peele vai fazer no audiovisual. Aí eles falaram, o que ele fez pelo audiovisual, a gente quer fazer pela nona arte. Na real, eles começaram a fazer o Infiel antes do Corra chegar aos cinemas e qualquer pessoa ficar sabendo disso. Só que a crítica norte-americana linkou as duas coisas imediatamente por ser um terror tratando de temas sociais muito pertinentes, né? Então todo mundo falou isso. O que o Jordan Peele fez com Corra, os caras aqui fizeram com Infiel em quadrinhos. Então teve esse link muito forte, assim, por conta da temática. Se você não reconhecer o nome do argumentista, Pornsak Pichetshote, não tem problema, esse é realmente o primeiro trabalho dele como roteirista. Na verdade, galera, ele está na indústria aí há muito tempo. Ele é um dos principais editores da segunda fase da Vertigo, a fase recente da Vertigo. Recente entre aspas. O cara editou Sweet Tooth. É que a gente fala muito da Karen Berger, a fase inicial. A fase inicial com Sandman. Faz uns 20 anos aí que ele é relevante pra caramba na Vertigo. Ele fez Day Tripper, ele fez Inescrito, ele fez Sweet Tooth. Assim, o Soldado cara, Desconhecido. Soldado Desconhecido. O cara é um colosso. Ele foi como editor de algumas das melhores séries da Vertigo e algumas das mais laureadas, assim, a Prêmio Eisner para as edições dele são inúmeros, assim, são dezenas mesmo de Prêmio Eisner. Então ele é um cara que tinha todo esse histórico de editar grandes autores para um dos maiores selos da indústria e decidiu, opa, tá na hora de contar minha história. Já aprendi demais editando, agora vou contar minha história. Pra arte, ele chamou o Aaron Campbell. A gente tem algum material publicado aqui, ó. No Brasil saiu pouca coisa dele. Ele é um artista que vem despontando nos últimos tempos nos Estados Unidos. Publicou esses aqui, ó, o Besouro Verde, 2 edições do Sombra. Aqui, ó. A arte dele aqui já estava muito boa. Ele participou daquela edição da Arlequina, do Dia dos Namorados. Mas o trabalho mais foda dele agora é o do Joe Constantine, né? Recente, né? Que saiu no Brasil em Universo Sandman, John Constantine. E o Lucifer? O Universo John Constantine o Lucifer é uma historinha só. O Constantine é mais completo com a arte do Campbell mesmo. E no Infiel, ele tá destruindo esse seu primeiro trabalho autoral. Exatamente. Já passaram páginas, aí vocês estão vendo o estilo de desenho do cara. Mas o cara é foda, mano, tem cada ideia. E nas cores, nós temos aí um veterano, José Villarrubia, que é muito importante porque ele não só fez as cores, mas ele atuou como editor do trabalho. Ele tornou o Infiel uma realidade, inclusive foi ele que apresentou para a Image Comics. O José Villarrubia é um baita do nome, tanto é que ele tá na capa da nossa edição, e ele é um veterano mesmo, ele é um colorista excepcional, ele fez as cores do Sweet Tooth, por exemplo, que a gente citou, ele virou um baita de um amigo do Alan Moore. Prometeia, todo colorido por ele, por exemplo. Ele pegou aquele Mirror of Love, que é um texto do Alan Moore, ilustrou também. A Voz do Fogo teve ilustração dele. Ele é um cara assim muito grande e sábio pra caramba. O Pornsak falou que ele sempre adorou conversar com o José, porque o José conhecia todo mundo, sacava tudo, manja pra caramba de quadrinhos. Aí ele falou, bom, o meu trampo sempre foi de editor, agora eu tô escrevendo, então eu preciso de alguém para me ajudar a não cair nos erros e nos vícios que eu tenho como editor. Eu preciso de alguém para expandir essa história. Alguém para editar o editor? Para editar o editor. Quem edita o editor, né? Aí ele chamou o José por conta dessa vasta experiência dele, o bom gosto que ele teve. Aí ele atuou como editor e colorista e fez um trabalho de cores excepcional, como vocês estão vendo aí. Um terror que te incomoda. É um terror muito gráfico também, né? Temos a Floresta das Árvores Retorcidas também, você esqueceu Tem o meu desse. livro. Mas assim, eu acho que a ambientação do livro é um pouquinho mais fácil de ser criada, porque você vai fazendo as descrições e tal, e você vai envolvendo o leitor naquela cena que você quer contar. O quadrinho, ele é uma coisa gráfica mesmo. É difícil você dar susto com o quadrinho. Portanto, fazer habilmente um terror que de fato te assuste, que te incomode, é difícil. Que te deixe roendo unha, que te deixe preocupado. E esse tipo de terror é exatamente o que a gente buscava, galera. Um terror que te assusta de fato, e não só por causa das criaturas, já vamos falar sobre elas também, porque ele traça um paralelo com o mundo real. E o mundo real, ele é extremamente assustador. E eu acho que por isso que Infiel incomoda tanto, e por isso que Infiel chamou tantas atenções. E outra coisa interessante, é que eu não queria achar aqui a página, né? Esse quadrinho, ele trata de duas coisas. O racismo e tem uma parte política também, né? Que a nossa protagonista aqui, né? É uma pessoa de cor negra,
muçulmana. E é bacana isso, né? Porque há muito tempo a gente não via essas coisas no quadrinho, né? Existia um certo preconceito, né? Digamos assim. E tanto que o próprio autor, eu vou até ler para vocês aqui, o próprio autor falou assim, né? Que ele fala aqui: o racismo é um câncer que não tem cura. O máximo que se consegue é a remissão. Sendo um fã de longa data, né? Ele esteve esperando a oportunidade e o amadurecimento do terror, né? Que por muito tempo as pessoas que eram pretas, né? Ou pessoas não brancas tiveram que ser invisíveis, né? Tanto na obra do terror como na obra dos quadrinhos, né? E é por isso que a galera cria o paralelo com os filmes do Jordan Peele, porque o Jordan Peele com Corra e outros trabalhos dele, ele mostra como o racismo, o preconceito da sociedade é, na verdade, muito mais assustador do que um monstro de ficção, do que um fantasma. Que coisa sobrenatural. Né? Exatamente, do que um medo sobrenatural. Porque o racismo e o preconceito, eles existem, eles são monstruosos na vida real. E aí o Infiel parte dessa premissa. E olha a ideia dos caras, a premissa básica para criar as criaturas, para criar o terror. Imagine que você vive aí na sua vizinhança e que você tem uma pessoa que mora ao seu lado que é racista, outra que mora ao seu lado que é preconceituosa, outro que mora ao seu lado que fala um monte de bobagem na internet. E a cada vez que essas pessoas manifestam seus preconceitos, manifestam seu racismo, isso vai se transformando numa energia que se acumula em algum canto da sua vizinhança, da sua casa, do seu prédio, um canto obscuro que ninguém dá muita bola, que está lá nas sombras. E aquilo vai acumulando, vai virando uma massa disforme, grotesca, monstruosa, grotesca e invisível. Essa massa disforme, grotesca, ninguém vê. Só vê quem realmente não tem preconceito. A pessoa que está imune a esse mal, ela consegue enxergar aquilo. Os demais passam batidos. Mas os demais alimentam aquilo. Alimentam aquilo, até que se transforma realmente numa criatura com vida própria, que sai fazendo o quê? Matando as pessoas, espalhando mais seus preconceitos, influenciando as pessoas a agirem com maldade. Enlouquecendo as pessoas, cometendo atrocidades mil. Se transformam em monstros da vida real. Caraca! Pra ficar cada vez mais poderosa. Olha que metáfora poderosa que esses caras fazem, velho. A ideia é sensacional, A ideia é muito boa, velho. Muito boa. Pra criatura, tá ligado? E aí você tava contando pra nós que você viu a entrevista de como eles fazem a diferença de criatura pros humanos no traço, né? Uma coisa que destaca imediatamente, por exemplo, essa página dupla, logo no comecinho da primeira edição aí dela, da Aisha, né, que é a protagonista, dormindo e sendo assombrada por esse bicho aí, que inicialmente a gente não sabe direito se é sonho, o que é, né? Logo comecinho, né? E aí tem essa diferença, essa esquisitez, assim. Olha que louco, tem duas curiosidades nisso, né? O próprio Junji Ito, porque o Pornsak, ele é um baita de um especialista. Como editor, ele leu muita coisa, ele é interessado por vários tipos de terror e é o seu gênero favorito mesmo, né? Então, quando ele entrou em contato com a leitura do Junji Ito, falou, puta vida, que negócio legal, que espetáculo, olha esse body horror que o Junji Ito faz, olha essas viradas de página, olha esse clima que ele coloca em todas as suas obras. Aí ele pegou o Uzumaki, que estava na mão dele, e deu de presente pro Aaron, depois ele deu o Uzumaki de presente pro José Villarruba e falou, é esse clima que eu quero passar na questão dos monstros, né? Aí o Aaron falou, bom, agora como é que eu posso transformar isso no visual do nosso quadrinho? Aí ele teve a seguinte ideia, tudo que é real na HQ, ele desenhou no digital, como ele fez boa parte de suas obras anteriores. Com essa arte de praxe hoje na indústria, muitos artistas trabalham no digital. E bem calcado na realidade, assim. Vocês veem que os traços das pessoas e tudo é muito real, assim, né? E para fazer as criaturas, ele desenhou no método analógico mesmo, com lápis, nanquim e tudo mais. Depois ele juntou essas duas coisas e o José Villarruba colocou essas cores para causar ainda mais essa estranheza. E conforme a coisa vai esquentando, esses monstros vão ficando cada vez mais bizarros, essas aparições vão ficando mais presentes, mais presentes. E é muito legal essa dissociação que ele criou com as duas técnicas de desenho.
desenho. E visualmente essa estranheza aparece mesmo. Então a Aparece. causa é essa, olha que louco. Fica estranho, você olha e fala, esquisito, né? Justamente por isso. Funciona muito bem. Muito foda. Galera, e como se a ideia dos monstros que o Bruninho relatou já não fosse genial o suficiente, você tem todo o pano de fundo que a trama acontece. O contexto, né? Que também é incrível. Então, essencialmente, em termos gerais e bem rápido, você tem uma protagonista que é a Aisha. Ela é uma muçulmana que se muda para um prédio com a família dela. O Tom e a enteada, a Cris. Tom é o marido dela. É o marido dela. E nesse prédio mora a Leslie, que é a mãe do Tom. O que aconteceu no prédio? Por que ela está se mudando para lá? O prédio, recentemente, teve uma explosão. Explodiu um andar inteiro do prédio, o que supostamente as pessoas acreditam que foi um ataque terrorista. Por quê? Porque no apartamento onde tudo explodiu, o cara que morava era um árabe. Foi um ataque terrorista? Não foi? A gente não sabe. Ninguém tem certeza de como aconteceu isso, só que Os fatos são esses. Pelo cara ser árabe, todo mundo falou, foi ataque terrorista. Né? O que traça também, claro, um paralelo, e sempre vai traçar obras desse tipo, com 11 de setembro, até porque a obra se passa em Nova York. Né? Sim, exatamente. Mas acontece que a Aisha, ela é muçulmana. E ela, no caso, ela está com um dilema de fé. Ela não sabe mais se ela acredita, se ela não acredita, tal. Ela vive um dilema de fé. Ela foi abandonada pela mãe, né? A mãe renegou ela depois que ela casou com um americano. Com um americano que é agnóstico, né? Exatamente. Não casou com alguém da cultura deles, da religião deles. Então, e aí ela tá vivendo esse dilema, né? Ela vive esse dilema Mas ela ainda pessoal. segue a religião e tal. E ela muçulmana, muda para um prédio onde teve um suposto atentado terrorista. E aí, todos os moradores que ficaram lá, chega aquela coisa da paranoia, dos horários de desconfiança, das insinuações para ela. Como se não bastasse ela ter que lidar com isso no dia a dia, na vida inteira dela, tendo crescido numa sociedade pós 11 de setembro, aí acontece isso e ela muda para esse prédio. Então a coisa está exacerbada lá, ela tem que lidar com isso. Ela e a melhor amiga dela, a Medina, que também é muçulmana. E aí você tem esse pano de fundo do que está acontecendo e começa a aparecer essas criaturas, galera. Essencialmente eles vão fazer uma história de casa mal assombrada. Basicamente. Né? Só que esse prédio, é o prédio inteiro. Uma casa mal assombrada moderna, assombrado pela xenofobia e pelas criaturas frutos dessa xenofobia. Puta ideia, né? Só que o preconceito, galera, é tratado de uma forma muito incrível nessa HQ. A gente já leu em muitas ocasiões, por exemplo, uma história que vai ter um supremacista branco e ele é tratado lá. Beleza, isso a gente já viu, né? É uma maneira mais habitual, digamos assim, de tratar o preconceito. Mas essa história tem os supremacistas brancos também, mas tem o preconceito estrutural. E ele lembra que nos tempos de Corra, de Jordan PL, era mais inclusiva no horror, né? E não só e está criando espaços, né, para abranger a diversidade, né? Terror com os personagens negros, de como os negros sempre foram marginalizados em obras de terror, os primeiros a morrer, né? Aquela coisa de servir como plataforma ao personagem branco se destacar e tal. Sim. O texto dela é muito legal. Muito bom, e faz o link com Corra também, do Jordan Peele. Total, e faz o link com a HQ aqui, de como essa HQ é super importante em trazer protagonistas com representatividade, né? Refletir sobre comportamentos da sociedade, sobre os seus comportamentos, sobre os comportamentos de pessoas que você conhece. Isso por si só já é uma obra do cacete. E aí, de repente você vira a página e tem um monstro, cara. Um puta de um monstro realmente assustador que tá detonando tudo. Eu adoro isso dele conseguir discutir diversos tipos de preconceito, sabe? E nunca ir para um lado muito exagerado e nem para um lado muito infantiloide, assim, sabe? Ele discute tudo com sabedoria. E não tem pro lado da cartilha também. Perfeito. A cartilha progressista e tal. Não. Diz ele que estudou muito para fazer essa história, até porque ela tem que ser respeitosa com diversas etnias e diversas religiões. Lembrando que ele, na condição de tailandês americano, ele também, como asiático, ele também sofreu sua dose de preconceito. Ainda sofre, né? Então ele passa muita verdade em suas histórias. E tem essas coisas do monstros, mas tem, por exemplo, pequenas coisas que você falou do racismo estrutural, que tá lá em detalhes, assim. Ele contextualiza toda a história com detalhes. Tem uma cena que eu destaco logo na primeira edição que eu acho sensacional. A Leslie, a sogra da Aisha, ela pega o metrô, ao lado dela senta um negro. O que ela faz imediatamente? Segura a bolsa com mais firmeza.
não tem um narrador explicando o que está acontecendo ali. Não tem ela falando depois daquele caso. É só um detalhe da arte, sabe? E aí a gente vai percebendo que isso realmente está por tudo quanto é lado e afeta todo mundo de diversas maneiras. E ele tenta fazer isso. O que é um negócio muitíssimo interessante para trazer para um quadrinho, né? Fantástico, bicho. Olha essa camada, olha a discussão que precisa, né? Importantíssimo a gente trazer isso também pro Brasil, sabe? Em tempos tão convolutos que a gente vive aqui, né? E é um Com roteiro certeza. que você... Essa premissa que nós falamos, você não sabe para onde vai, viu, galera? Você não sabe Aí para vai onde pra vai. muito lado, hein? Exatamente, a HQ é muito surpreendente, né? Eu tava achando que ia pra um caminho, na primeira e na segunda edição. Na terceira, mudou tudo. Muda tudo. Caraca, pra onde vai isso daqui? E olha que sacada. E como ele vai aumentando o elenco de personagens, né? Pra aumentar esse tipo de discussão, é muito hábil também, né? Aí Sim, com vira um certeza. quadrinho de investigação em determinado momento, né? Chega uma hora que a Medina tem que... Pô, vou tentar entender o que tá acontecendo. Né? Pô, muito Os amigos da louco. Medina, com que ela divide apartamento, que ela divide apartamento com o asiático. Aí tem magia envolvida, tem uma pá de coisa no meio dessa investigação que você Aham. falou. E galera, o final. Mas o Não vai dar final- spoiler, né? Não vou dar spoiler nenhum, mas o final. É isso aí. Pra onde que vai isso? Como isso vai concluir? Quando tudo conclui, você acha que tá concluso? Não tá concluso. Tem mais coisa acontecendo em um final arrebatador. Corajoso pra cacete. Muito. Espetacular. Digno do Jordan Peele mesmo. Sim, sim. Das coisas que o Jordan Peele faz. Porra, cara. E aqui no Brasil vai sair no Capricho, com capa dura, o formato é o americano mesmo. 17 por 26. E o legal é que a obra ela tem extras muito bons também. Tem um extra no qual o trio de autores da obra explica como fez o projeto para oferecer para a Image Comics publicar. Ah, é muito legal É isso muito mesmo. bacana porque você vê o e-mail que eles redigiram, a bíblia que eles fizeram, né, de apresentação com o conceito dos personagens, com as artes gráficas, com o primeiro capítulo escrito. Aí você lê o primeiro capítulo deles, né, da forma como eles dão a ideia, e é completamente diferente de como aconteceu de fato. Sim. Você vê que teve uma edição, que, né, por parte da Image Comics deve ter acontecido também. Tem um extras do processo de Um capa. valor promocional. São 180 páginas coloridas, formato americano, capa dura, papel offset, R$ 89,90, Bruninho, preço de capa. Mas na pré-venda, R$ 62,90 com os 30% de desconto. R$ 62,90 para vocês garfarem um terror espetacular. Que pode muito bem funcionar para você que só lê os mangás do Junji Ito e nunca tomou contato com um terror feito nos Estados Unidos, feito pela indústria mainstream deles de lá, no caso a Image Comics. Tá aí a chance de você fazer a ponte, tá certo? E você que só tá no meio dos quadrinhos norte-americanos e gosta e já vai garfar isso aí, já aproveita e vai também conhecer o Junji Ito. Outra referência desses caras aí para fazer essa obra são os filmes asiáticos muito famosos também, como o Grito, o Chamado, a forma como existe aquele folclore de que uma alma morta de forma violenta, lá no Japão tem isso, né? Uma alma que morreu de forma violenta fica na terra, acumulando uma sede de vingança, se transformando numa coisa monstruosa. Serviu de base para os monstros aqui dessa HQ também, sim, né? sim. O Porn Sec, ele é tailandês, como a gente falou, então por isso ele pega, acho que, muita referência asiática também de mangá, sabe? É isso, ele é um puta do estudioso. Ele saca, ele sabe o que tá fazendo. E pra um primeiro roteiro, bicho, o que esse cara vai fazer na sequência? Inclusive, Pois é. ele já tá fazendo, tá ganhando prêmio Já. pra caramba aí contra as obras. Mas a gente não vai dar letra aqui pras outras editoras não copiar a gente. Mas ele tá bombando, assim, e vai ser um escritor pra gente acompanhar de perto. E puta delícia ser a editora publicando esses caras aqui e um quadrinho tão contemporâneo e tão importante, né, cara? Tinha que abrir 2023 com um petardo. Yes! E esse é um petardo legítimo. Então, em algumas partes desse vídeo aqui, pode ser que vai ter uns cortes aí, incluindo algumas coisas aí da galera do Pipoca assim, Inaki, né, que é parceiro aqui do canal. Esse quadrinho vem identificar com o leitor, né, e ajudando a enfrentar o racismo, xenofobia e islamofobia, sendo que a filha de dois ativistas por direitos civis, né? E por aí vai, né? Mas é isso aí, né? Por isso que a protagonista aqui, ela é islâmica, né? Cor pele negra. E é isso aí, né? Para combater o racismo, né? E tem uma parte política. Mas é isso aí, ó.
um quadrinho bacana. E esse quadrinho aqui eu li, recomendo, né? E tô fazendo esse vídeo aqui porque esses dias eu participei de um leilão de quadrinhos. Fui convidado lá no Cacundas Gibi. E aí eles me pediram para participar como leiloeiro com 3 quadrinhos. E esse aqui foi um que eu pus lá no leilão. E a pessoa gostou, né? Adquiriu. E vai tá indo para Goiânia esse quadrinho aqui, né? E antes dele ir embora, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu li, recomendo, gostei. E a leitura, é como a gente fala, a gente sempre tem que abranger, né? As coisas assim, dar oportunidade para outras pessoas ler. É um quadrinho que está se esgotando. Na Amazon tava um preço até bacana, eu acho que já até, até acabou. O preço dele tá R$ 89,90. Eu acho que na Pipoca e Nanquim, se tiver ainda poucas unidades, tá por R$ 71. Mas se você achar aí, né? Eu creio que tem várias lojas aí no Brasil inteiro, online, livrarias, comic books. Então, adquira aí Infiel aí na sua coleção que você não vai se arrepender, né, galera? E é isso aí, né? Quadrinho de qualidade aí, né? Selo Imagine Comics, com Pipoca e Nanquim aí. Tá aí, Infiel. É a dica de hoje aqui do canal Cultura Pop, trazendo sempre o melhor para você. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Lembrando que dia 30, se tudo der certo, dia do quadrinho nacional aqui no canal, né? E assista a live que fizemos recentemente aí com o Levi Trindade. Adquira aí também o almanaque da Marvel que tá saindo pela Hyper Comics aí, né? Com muitas curiosidades legais do Alexandre Morgato e do Van. Fizemos uma live aqui bacana. Valeu, galera. Cultura Pop trazendo sempre o melhor para você. Valeu.